gente está percebendo isso acontecendo, né, Rafa? O movimento, conexão com outras pessoas, de como a gente está sentindo isso. E a gente traz também alguns questionamentos, né, Rafa, de como as pessoas estão sentindo, de como elas estão, será que estão percebendo? Ou será que estão se conectando com isso, para esse entendimento dessas energias, né, Rafa? Essa semana aí a gente teve uma semana que foi um pouco tensa, né? Por muitas energias, energia de disputa, energias... Essas trocas de energias que a gente sabe muito bem como que é, né? Então, assim, tá uma semana um pouco tensa por conta disso. Querendo ou não, é uma energia e ela se manifesta, né, Rafa? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, as interações que a gente está sentindo de pessoas para pessoas, de como isso está reverberando para nós, né, no universo. Então, vamos lá. Como a gente sempre fala, né, que tudo é energia, né? Mas será que as pessoas conseguem sentir, perceber essa energia que ela é mais sutil, né? Ela não é palpável, como a gente sempre fala, né? A gente só percebe ela se a gente sentir, se a gente estiver atento, se a gente estiver presente, que é o que a gente sempre fala, né? Prestando atenção no nosso interior, né? Prestando atenção no nosso eu interior, né? Aí a gente consegue perceber essas energias, né? Porque tudo vem dessa energia e ela se manifesta na nossa vida, né? Então, como a gente falou, né? Será que as pessoas conseguem perceber que essa semana está pesada? Tem gente que fala sem consciência, né? Tem gente que fala sem sentir conscientemente essas energias, mas sente. Fala, nossa, que dia pesado, nossa, que semana, essa semana foi pesada, né? Mas o que é isso? É emanações de energias, né, que todos nós fazemos, inconsciente, consciente, querendo ou não querendo, a gente emana, né? E é como a gente falou essa semana, e a gente coloca alguns pontos específicos, né? Por exemplo, semana de política, né? Dessa competição. O que as pessoas estão emanando, né? Qual é a energia que as pessoas estão emanando? E não é falando, né? E não se mostrando muitas vezes, porque é aquilo que a gente fala, né? Muitas vezes o que a boca fala, as pessoas não é aquilo que as pessoas estão sentindo. Fala uma coisa e sente outra, né? E as pessoas conseguem perceber isso. Então, é isso que a gente está querendo trazer aqui, para as pessoas perceberem a energia. Por quê? Energia não mente. Não tem como mentir. Muitas vezes, o que acontece? A gente conversa com as pessoas, né? E as pessoas falam uma coisa, mas a gente sente que a pessoa está emanando um outro tipo de energia, que não condiz com o que ela fala. E a gente vê muitas vezes assim, as pessoas estão sorrindo, né? Mas por dentro... Então, isso todo mundo conhece essa parte, né? Ah, aquela pessoa está sorrindo, mas por dentro ela está triste, né? Ela está um vazio existencial, mas aqui fora ela está sorrindo. Então, é essa percepção da gente começar a perceber, ter essa consciência de que, né, essa energia todos nós emanamos, mas poucos percebem, né, e poucos mais ainda percebem consciente. Porque a partir do momento que a gente começa a perceber essa energia, a gente não é mais enganado, a gente não é mais manipulado, né? E como que a gente tem essa convicção? A intuição fala com a gente. Então, dentro de tudo o que a gente já vem falando, né, a gente chega nesses pontos práticos, né? Então, conexão com Deus, primeiramente conexão com Deus. E Ele nos revela as coisas para nós. Quando nós tiramos julgamento, preconceito, tabu,
crenças ilusórias, crenças limitantes. Porque como é que Deus vai revelar, né, uma verdade para a gente se a gente vai julgar aquilo? Não tem como. As energias não batem, né? Aquela história que a gente fala, semelhante atrai semelhante. Então, se Deus quer revelar alguma coisa para a gente não ser enganado, para a gente não ser manipulado, para a gente ter mais acerto nas coisas, né? Mas essa é um tipo de energia. Tem que ter amor para isso, né? Tem que ter compaixão, tem que ter a intenção de fazer o bem para toda a humanidade. Mas se a gente julga, critica, tem preconceito, como é que essa energia é contrária, né, à nossa intuição que Deus quer nos mostrar as coisas? E aí vira uma salada que ninguém se entende. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem que essas energias que a gente tanto fala, essa energia sutil, né? Porque é só sentida. Então a gente tem que parar, respirar, né? Serenar a nossa mente, parar com aqueles pensamentos atropelados e voltar para dentro, voltar para o nosso coração, né? Voltar para dentro, para o nosso coração. E aí a gente vai começar a perceber muita coisa, porque é a partir do momento que a gente volta para o nosso coração que a gente expande mais, que a gente não fica limitado ao que a gente está vendo, a gente vai além. Mas a pergunta que a gente deixa é: o que você vai fazer com isso, né? Dentro dessa pergunta, qual é a resposta? Nós temos que tirar, de novo, o julgamento, o preconceito, né? Os tabus, as críticas. A gente tem que tirar essas paixões do ego, né? Aquela situação... Pode falar. Não, e a gente sempre pergunta, né? O quanto disso eu trago para dentro. O que eu estou espelhando, o que eu estou vendo fora, são situações, às vezes você está vendo acontecendo entre pessoas, energias, muitas vezes que não tem muito a ver com aquilo que a gente está sentindo, está percebendo, e a gente aprender a olhar para isso e trazer para nós esses questionamentos, né? Olhar para dentro da gente e falar isso, de alguma forma, isso tem alguma coisa a ver comigo, né? De como eu me sinto diante disso, de como eu reajo ao perceber, ao presenciar situações que não condiz muito com a energia que eu sinto. Então, assim, é a gente se questionar, a gente aprender a olhar para dentro e se questionar o tempo inteiro. Isso tem a ver comigo? Isso, de alguma forma, faz parte de mim? Ou você se ausenta, tanto mentalmente como espiritualmente, daquilo? Como que isso funciona? Eu compactuo com essa energia? Entendeu? Ou eu consigo me manter? Eu consigo segurar a minha energia o suficiente dentro de qualquer uma outra situação que eu não compactuo? Então, assim, são questionamentos muito importantes para a gente fazer com a gente mesmo. Porque a gente vai ver situações que muitas vezes para nós não faz mais sentido. Mas a gente precisa, de alguma forma, se questionar dentro daquilo, qual é a realidade que está se apresentando para a gente. E o que é que essa realidade tem a ver, ou se faz, ou se faz sentido para a gente alguma coisa daquilo. Então, assim, a gente ter consciência disso. Qual é a realidade dentro da minha consciência, dentro da minha energia, o que isso me traz? Então, assim, é refletir. A gente refletir dentro disso. Porque as pessoas, hoje a gente vê situações, as pessoas fazendo, agindo
de maneiras e formas automáticas, e você consegue perceber muitas vezes que não tem consciência, estão no inconsciente. Mas não é porque a gente consegue enxergar isso fora que a gente não pode trazer isso para dentro. A gente olha para dentro da gente, se questiona dentro dessa situação. Faz sentido alguma coisa disso para mim? O que eu posso tirar de bom, né? Porque sempre a gente sempre tem um aprendizado dentro disso. A gente sempre pode aprender algo dentro de qualquer situação, tanto positiva quanto negativa. Depende muito do olhar que a gente tem para isso. Qual é o nosso sentimento, qual é a nossa reação, a nossa ação dentro disso. Então, assim, é a gente se propor com a gente mesmo a expandir dentro disso tudo e coletar o melhor para nós. A gente sempre buscar trazer o melhor para nós, dentro dessa energia que a gente está. Porque se a gente está numa energia não tão legal, a gente vai absorver tudo aquilo que vem de fora. A gente vai absorver e vai ter ação que compactua. Então, assim, é uma reflexão bacana da gente fazer com a gente mesmo, de um olhar para a gente diante de qualquer situação externa. Então, assim, a gente expandir, é a gente olhar e a gente ter essa bússola interna que nos direciona e que nos posiciona diante daquilo que a gente sente, que a gente pensa, e dentro disso, fazer essa expansão e aproveitar dessas situações para tirar o melhor para nós. Uma visão diferente. Porque a gente pode fazer isso o tempo inteiro, quando a gente consegue ter uma expansão de consciência. Isso. No universo tudo é frequência, né? E semelhante atrai semelhante. E tudo aquilo, né, que eu emano volta para mim de várias maneiras. Então, já que a gente falou de política, vou dar um exemplo assim. Ó. Qual é o grande mal da política hoje em dia? É a corrupção. Né? Mas a corrupção, ela pega, né, ela influencia, ela pega um todo. Ou seja, vamos falar do Brasil. Né? Pega o Brasil inteiro. Por quê? Porque as pessoas estão emanando, a energia está voltando. Ah, mas eu não sou corrupto. Será que não? Já expandiram o que é corrupção além das fronteiras políticas? Né? Porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, se você furar a fila num caixa de banco, é corrupção. Se você tem jeitinho brasileiro lá, né, com chave com alguém, é corrupção. É energia emanada e volta. E pega o Brasil inteiro. Se as pessoas não tiverem consciência, né, dessa magnitude das coisas, fica muito difícil mudar. Porque para acabar com a corrupção na política, a gente tem que acabar primeiro dentro de casa e dentro da gente. Então olha para você e vê se você é corrupto em algum momento. Que mal há nisso de você enfrentar as tuas sombras, os teus monstrinhos, né? E descobrir que às vezes você em algum momento com seu filho, com seu pai, é energia emanada. Ah, mas é pouquinho. É um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Chega ao resultado que a gente vê aí, um Brasil inteiro. Um pouquinho de cada um inunda, né? Pois é. E dentro disso, só uma reflexão. Já parou para pensar se a gente sentia um pouquinho de amor? A mudança que a gente teria? Porque é a mesma coisa. Ou seja, será que nós amamos em algum momento? É só refletir
para a gente pensar, para a gente sentir. E a gente, muitas vezes, né, Rafa, a gente tem o costume de dizer, mas é uma coisinha boba. E se a gente parar para refletir, essa coisinha boba tem um grande significado no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele não dá tréguas, né, Rafa? É o que é. Então a gente precisa aprender a olhar para isso com essa verdade. Porque hoje a verdade, quando a gente fala, quando a gente expressa o que a vida espiritual pede, se a gente usa dessa verdade para transmitir o que a gente precisa, é ofensivo. As pessoas estão tão acostumadas a fazer as coisas de forma a desejar, de como querem, que isso se tornou ofensivo. Quando a gente, de alguma forma, porque quem estuda espiritualidade, quem busca, quem tem o entendimento disso, sabe de qual a intensidade de cada ato, de cada ação que a gente faz, fora dessa realidade. E dentro da palavra mesmo, dos ensinamentos, tanto bíblicos, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Só que o ser humano está tão viciado no comportamento de conta própria, sem olhar para aquilo que precisa olhar, que isso se tornou corriqueiro, né? Mas esse corriqueiro tem um preço, tem um valor. Esse corriqueiro tem uma consequência. E diante disso a gente vê o que a gente está vivendo. O que está acontecendo no planeta, no mundo, né? Então, assim, quando a gente tem entendimento que a verdade é uma só para todos, é uma só. A realidade é uma só, a verdade é uma só. A gente consegue entender e ter a dimensão de tudo, todos os eventos que a gente vê acontecendo, tudo que está aí diante de nós, com muita clareza, e aí a gente se pergunta, será que a gente está preparado para o que está por vir? Será que a gente está preparado realmente para a negação dessa verdade que se apresenta para a gente o tempo inteiro? E não é de hoje, né, Rafa? São coisas, situações, eventos, energias que estão se manifestando o tempo inteiro. E aí fica o questionamento, né? Será que estamos preparados? Quer ver uma coisa? Tem pessoas que falam assim, a pessoa furta, mas faz. A pessoa rouba, mas faz. Só a intenção gera energia, que alimenta, né, mais do mesmo. Então, muitas das vezes, a gente peca nesses detalhes pequenos, mas é o que a gente fala, energia não mente. Então, se eu pego, tá, um prego que não é meu, energeticamente, é roubo. Então as pessoas têm que começar a ter essa consciência das coisas. Mas fulano lá é milhões, eu só fui um prego. É a mesma coisa em volumes diferentes, mas a energia é a mesma. Nós estamos alimentando esse sistema, e esse sistema é alimentado energeticamente. Quer
mudar alguma coisa, mude a tua energia. Mude o que você emana. Mude o que você pensa. Aí sim as coisas vão mudar de verdade. Né? Dentro do que você falou, se as pessoas estão preparadas para o que vai vir, é só olhar o que sente. Né? É só olhar o que sente. E vou além. Começar a perceber o que os outros estão emanando. Né? Mas quer ver um exemplo também? A gente teve, né, há 4, 5 anos atrás, a gente teve uma pandemia. Né? Aí, várias explicações materiais, né? Ah, porque aconteceu em tal país, veio de lá. Ah, porque criaram em laboratório, não sei o que lá. Tudo explicação material, né? Aceitável aos olhos das pessoas. Mas aonde que nasce tudo isso? Energeticamente. Frequência. Né? Se as pessoas estão emanando o caos vai acontecer de alguma maneira. Dessa vez, uma pandemia. Né? Ah, tudo bem, teve vacina, teve tudo um processo lá que amenizou. Ótimo. E a próxima, né? E o próximo caos que acontecer, se for que a natureza queira, né, que o universo queira, uma mudança de verdade mesmo, e a cura seja uma mudança de frequência, uma mudança do que você sente. Aí não vai ter vacina, aí não vai ter métodos materiais que resolva a situação, a não ser energético, né? Porque nós estamos a esse ponto de mudança. Ou as pessoas mudam, ou mudam. E é mudar dentro. É olhar para dentro e mudar o que sente, o que emana. Né? E se no próximo caos que tiver, a mudança for eleva o seu amor. Né? A vacina, a cura vai ser eleva a tua frequência. Ama mais. Ama o próximo. Porque falta um pouquinho para acontecer isso. Porque as pessoas ainda estão dormindo. Deram uma chacoalhada 4, 5 anos atrás, né? Mas não foi o suficiente para despertar para a realidade. Que tudo é energia. Tudo acontece aqui, é o que a gente emana do nosso coração. Daí a pergunta é, o que é que você tem no seu coração? O que é que você tem dentro de você? Aí você fala, como é que eu vejo isso? Olha para você. Para de olhar para os outros. Para de olhar para fora. Para de buscar ajuda lá fora e olha para dentro. Porque tudo que você precisa está dentro de você. A tua cura, né? As tuas mazelas, está dentro de você. É a energia que você emana o tempo todo. Não é um momento, não é uma vez por semana, é o tempo todo. Por isso que a gente fala que quando você vai atrás do autoconhecimento, né, é segundo a segundo se policiando. Segundo a segundo. Ah, mas é cansativo. Escolha. É uma escolha. Quer fazer? Faça. Não quer? Não faça. Mas tenha consciência que essa escolha vai ter consequências lá na frente. Ou aqui agora já também. Então, assim, é perceber todos esses novos movimentos, né, Rafa? Toda essa transição que a gente está vivenciando, toda essa energia emanada, tudo que essa frequência traz para a gente precisa, que é aquilo que a gente fala, né? Orai e vigiai. Para que a gente tenha o real entendimento do que é isso, esse orai e vigiai, então, assim, o quanto... Pois é. Sem resposta. Então, assim, o quanto a gente está se percebendo dentro dessa energia. Por quê? Porque eventos acontecem o tempo inteiro. Sinais acontecem o tempo inteiro. As pessoas têm medo de várias situações. Mas nem assim consegue
mudar. Mesmo assim, não consegue melhorar a vibração, a energia. Está ciente do que está acontecendo. Porque você vê todo mundo falando por uma boca só. Ah, já é coisas que anunciada para a vida inteira. A gente ouve isso desde que somos crianças, né? Só que agora o negócio está afunilando. E as pessoas têm consciência disso? Então, assim, qual é a minha consciência dentro dessa realidade que está se apresentando? O quanto eu contribuo para essa energia? O quanto eu olho para dentro de mim e procuro encontrar essa verdade? E tudo que você vê, e não é só dentro da política, né, Rafa? A gente fala a política para dar um exemplo, mas é dentro de tudo. São disputas desonestas, são eventos que acontecem que você vê que as pessoas vibram naquela energia de que o outro tem algo que você precisa ter, que você precisa tomar, você tem que ultrapassar aquilo. Então, assim, é consciência disso tudo. Você não vê aquele sentimento de você fazer algo porque você sabe que o trabalho é você vivenciar o trabalho de um outro ser e entender que a mesma capacidade que você tem, o outro também tem, e que às vezes não é o nosso momento, mas é o momento do outro. Que a situação não é favorável só a mim, mas é favorável a todos. E o ser humano hoje, ele não quer entender isso, que existem momentos e momentos. E tudo é fase, tudo é passageiro. Hoje eu dou o meu melhor, eu recebo algo em troca, né? Eu recebo a energia que eu preciso receber dentro daquilo que eu fiz. Amanhã o Rafa vai fazer isso, ele vai receber a energia que ele precisa dentro daquilo que ele se dedicou a fazer. Só que o ser humano, ele quer tomar as coisas na mão do jeito próprio, não entende qual é a energia criativa do Criador, de tudo isso que tudo é um momento, tudo é uma energia própria de cada situação, de cada pessoa. E muitas vezes as pessoas querem, mas não querem mexer na sua própria energia, não quer trabalhar a sua própria vibração, não quer olhar para a situação de como ele vive essa realidade. Então, assim, a gente começar a ter consciência disso, o porquê, né? Tem coisas que não estão acontecendo comigo. Não é porque Deus é ruim ou porque Deus não quer te dar aquilo. Você precisa se examinar. Entendeu? Se a sua busca é aqui no físico, você tem que entender, precisa entender que é aqui no físico que você vai ter o entendimento que você precisa. Se você está buscando algo espiritual, você vai entender que é no espiritual que você vai encontrar a resposta que você busca. Então, assim, a satisfação de cada um vem mediante ao que ele está plantando, a energia que ele está elaborando dentro dele. Entendeu? Então, assim, eu vou exemplificar a minha vida física. Eu sou grata por tudo, porque para mim eu já conquistei tudo que eu precisava. Hoje a minha energia é espiritual. Eu corro atrás e eu quero ter entendimento melhor da minha vida espiritual, porque é o que me faltava e esse entendimento me chegou. O que eu busco é espiritual. E a gente
quando a gente está nessa busca, existe também a dualidade, né, Rafa? Da gente ter o entendimento, tá? Eu estou realizada no físico, o meu contentamento no físico, legal, bacana, porque isso também é o equilíbrio. E a gente encontrar esse equilíbrio dentro de tudo isso, é a gente equilibrar o nosso físico e o nosso espiritual, porque os dois é importante para a nossa evolução, para o nosso entendimento do ser humano que nós somos, de como a gente está se desenvolvendo. E um complementa o outro, nada está fora. Então, assim, é a gente olhar para dentro da gente. Se eu quero algo aqui físico, que se manifeste aqui, eu tenho que olhar para dentro também. O que eu estou fazendo que não está funcionando? Por quê? O que eu busco aqui, o que eu quero aqui, por que não está funcionando? Entendeu? Qual é a sua satisfação? Então, assim, a gente precisa olhar para dentro, não tem como a gente fugir disso. É a gente olhar para dentro e resolver aqui dentro. O que eu estou fazendo para merecimento dessa energia? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de certo? O que eu posso melhorar? Então, tudo é entendimento dentro de uma expansão de consciência. E qual é a satisfação que eu estou tendo dentro disso? Está sendo satisfatório? É igual a gente fala, né, Rafa? A gente faz esse trabalho. Para muita gente, o olhar é negativo, mas para a gente é muito satisfatório. E muitas coisas que a gente está fazendo. Porque é espiritual. A gente é cobrado algumas coisas que a gente faz. E a gente busca fazer dentro do espiritual o nosso melhor. Então, para muita gente, o sucesso não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado para a gente quando a gente busca algo espiritual. Porque o nosso contentamento está em outra situação. Então, assim, a gente precisa ter consciência. Qual é o seu propósito de vida? O seu propósito está aqui diretamente ligado a uma busca material? Legal. A sua busca é espiritual? Legal também. Mas olha para dentro de você, define isso dentro. O que é real dentro de toda essa energia que você busca? E quando a gente tem isso definido, né, Rafa, dentro de nós, a gente consegue olhar as situações, os eventos que estão aí se apresentando, e a gente tem um discernimento diferente de olhar, de compreensão, de aceitação das situações. A gente consegue trabalhar isso dentro da gente com uma certa leveza. Porque a gente já definiu tudo aqui dentro. A gente sabe qual que é o nosso propósito. Então, o nosso propósito hoje, dentro do que a gente está fazendo, é servir, é levar algo para as pessoas. E não é para... Como que eu vou dizer? Para nos engrandecer, não. É para engrandecer aquele que nos dá suporte para isso. E a gente já entendeu isso. A gente faz isso com amor, com gratidão. Aquele que cria tudo e nos traz energia de tudo que a gente precisa. Mas a gente está aprendendo a lidar com isso. A gente está aprendendo a lidar até com a gente mesmo. Mas a gente já tem isso definido dentro de nós.
Então, para tudo, né, Rafa, a gente precisa ter esse olhar para nós mesmos, olhar para dentro, para a gente poder voltar para fora e voltar melhor do que a gente entrou para dentro de nós mesmos. A gente sair para o mundo melhor e a gente ter uma visão diferente de tudo que está acontecendo. Por pior que seja a situação, a gente tem um olhar diferenciado e a gente expande dentro disso, porque a gente vê possibilidades em tudo, porque a gente tem. A gente já entendeu o que está acontecendo. E a realidade é uma só para todos. O olhar muda, o olhar pode mudar, mas a realidade é uma só. Então, assim, é a gente buscar esse olhar com clareza e com verdade, principalmente com a gente mesmo. O que eu estou fazendo para contribuir, para melhorar ou para piorar essa situação? O que eu estou fazendo? Faz sentido, não faz? Energia que eu emano me beneficia o meu próximo? O que eu estou fazendo dentro disso? Então, são questionamentos que a gente precisa se fazer. É a realidade que temos hoje diante de nós. Então, assim, é consciência, é expansão. É olhar para as situações com outro olhar. E ter dentro da gente qual é a realidade que eu quero. Qual é a realidade que eu preciso enxergar. Né? Porque Deus mostra para a gente o tempo inteiro tudo que a gente precisa. Ele dá direcionamento. Mas a gente precisa querer enxergar. E não enxergar com os olhos dos outros. E não enxergar a realidade que qualquer pessoa nos mostra. A realidade que a gente sente no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. É a gente ter esse discernimento. É a gente ouvir o que a nossa essência, o que a nossa alma pede. E será que a gente está disposto a isso? Será que as pessoas se propõem a olhar para essa verdade? Então, assim, a partir do momento que a gente muda o olhar de amor, de gratidão para nós e para o próximo, a gente consegue resolver muita coisa que está pendente, tanto fora quanto dentro da gente. É a gente decidir o que é que a gente quer dentro dessa energia. O que eu quero vibrar, o que eu quero sentir. E lembrando, por mais que seu objetivo seja coisas materiais, tá? O que você planta, você colhe. Então, a questão não é obter as coisas, a questão é como você vai obter aquilo. E um reflete o outro. Né? A gente fala, se você quer escolher materialmente, né, ou se quer estudar espiritualmente, por mais que a gente separe uma explicação, mas nada está separado. Um reflete no outro. Então, as tuas Complemento, ações, né, Rafa? as tuas ações aqui, suas atitudes, vai ter consequências, boas ou ruins, tanto faz. Né? Por mais que as pessoas sejam materialistas e queiram algo material, não tem problema, Tanto mas no o como ela... físico quanto no espiritual, né, Rafa? É a gente ter essa consciência. Vai refletir. O como você chega a obter aquelas coisas, tudo é energia, no final das contas. É isso que a gente tem que pensar. Quer escolher coisa material, as questões materiais e esquecer a espiritualidade? Não tem problema. Mas que você entenda isso. O que você planta, você vai colher, porque tudo é energia. Mesmo o material que você pega,
né? Mesmo o material que você vê também é energia. Né? E o que você faz com aquilo e como você obtém aquilo, né, tem consequências. Então a gente tem que pensar duas vezes. Mas quando a gente tem consciência, a gente pensa 50 vezes. É isso que as pessoas têm que entender. Né? A gente pensa 50 vezes de como obter alguma coisa, porque tudo tem consequências. Né? Porque é aquela história. O que é teu vem na tua mão. Pode ter certeza. Né? O que é teu vem na tua mão. E quando a gente fala isso, né, é uma passagem bíblica. Que o que é teu vem na tua mão. Primeiro você busca o reino dos céus. Depois tudo será dado de acréscimo. Ou seja, né, se você emana muito amor, se você eleva a tua frequência, se você tira o desapego, né, você desapega das coisas, as coisas vêm na tua mão. As coisas vêm na tua mão quando você para de querer aquilo de qualquer maneira. Porque tudo é energia, tudo é uma questão de conhecimento. Né? E a gente vê aí as pessoas brigando por muito pouco. Só que a questão, né, dessa briga gera uma energia, uma consequência muito grande. Né? Se as pessoas parassem, pensassem, refletissem e mudassem o seu interior, elas conseguiriam as coisas materiais muito mais fácil. Né? Porque a gente não precisa brigar pelas coisas, a gente não precisa competir pelas coisas, porque o que é teu vem na tua mão. Mas para isso você tem que buscar o seu interior primeiro, né? Buscar esse reino dos céus primeiro, né? Ou seja, você expandir sua consciência, você entender que a espiritualidade organiza tudo, né? Aceitar isso. É aquilo que você falou, aceitar a realidade última, né? Que Deus comanda tudo e pronto, acabou. Se você tiver que ter algo, você vai ter. Se você não tiver que ter, você não vai ter. Existe uma Isso, razão para isso, existe uma explicação para isso, que se você buscar, você encontra. Você encontra a resposta. isso que a gente fala, né, Rafa? Tudo vem na sua mão. Não quer dizer que você vai sentar e ficar esperando as coisas cair do céu, não. A gente tem que trabalhar, sim, tem que fazer a nossa parte, sim. A gente fazer por merecer aquilo que é nosso, que nos é dado, com amor, com gratidão. Porque às vezes tem essa interpretação, né, Rafa, de achar porque vai vir na minha mão, eu tenho que sentar e esperar. Não é assim. É você fazer o que você tem que fazer dentro do que você veio e se propôs a fazer. E dar o melhor de si. Fazer o melhor de si dentro daquilo. Então, assim, é ter clareza e ter consciência de tudo o que estamos falando aqui. Não é algo aleatório, é algo com fundamento, com verdade e a integridade de cada ser. Porque se eu me proponho fazer um trabalho, eu vou fazer aquele trabalho com amor, com dedicação, com lealdade a tudo aquilo que eu acredito, dentro da minha realidade. Então, assim, esse posicionamento, né, Rafa, esse dizer que a gente tem aí de tudo que é seu vem na sua mão, precisa de uma certa expansão também para ter esse entendimento e olhar a realidade como ela é. Porque ela sempre se apresenta e ela sempre dá para nós aquilo que a gente vai de encontro, que a gente faz a nossa parte para esse merecimento. Então, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, é o que a gente quer realmente dentro disso, né? O que a gente fala assim, que o que é teu vem na sua mão,
É cada um fazendo a sua parte. Deus vai fazer a dele, o universo vai fazer a dele e a gente faz Com a nossa. Por certeza. exemplo, assim, né? Tem uma pessoa que quer, né, deseja, né, sente que quer ser médico. O melhor exemplo que a gente tem, quer ser médico, né? Tá naquela frequência, tá naquela vibração, né? O universo, né, vai facilitar tudo que ele pode para a pessoa fazer, mas a pessoa vai ter que fazer, vai ter que estudar, vai ter que ir para a faculdade, todo aquele trâmite físico, né? Mas, né, a harmonia, a facilidade das coisas, o universo vai propor as oportunidades para ele. Porque muitas das vezes o que, que acontece? A gente quer algo, o troço não vai, a coisa não engrena, né? Mas no final das contas a gente chega a uma conclusão que aquilo não é pra gente. Né? Aí o universo fecha uma porta aqui, fecha outra lá, fecha outra. Mas o que é pra gente, ele abre. Né? O universo vai fechando as portas que não é pra gente, mas o que é pra gente tá lá uma janela, né? Escancarada pra gente entrar. Uma porta gigantesca, mas muitas vezes a gente não quer ver. Por orgulho, por ego, né? Por ambição, por achar que aquilo não tem valor nenhum. Ou seja, nossas benditas crenças, né? Os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, né? E às vezes é aquela situação, né? Aquele emprego, aquela coisa que você não quer, mas a porta está aberta para você ali, que vai te fazer feliz, né? Que vai te trazer todas as respostas que você queria, né? Que vai te fazer contente, que vai te fazer alegre, que vai mexer realmente com o teu interior, com o teu coração, né? Que vai te dar prazer de fazer, seja lá o que for. E é o que a gente sempre fala. A gente fala de trabalho, né, para as pessoas exemplificar, mas na verdade é tudo. É tudo. Às vezes a gente quer algo, né, que é uma conquista que não é pra gente, porque não vai fazer sentido. Mas a gente com o ego aflorado, muitas vezes, né, cego, né, pela ambição de conquistar o sucesso que as pessoas conceituam, mas às vezes o universo até dá, aos trancos e barrancos, com muita luta, a pessoa conquista. Né? Até fica feliz ali momentaneamente, alegre, mas no fundo não era nada daquilo que ela imaginava. Né? E muitas vezes o que era para ela ter prazer realmente, uma alegria que não se explica, porque é isso que a gente fala muitas vezes de espiritualidade. A gente sente coisas, né, energias, vamos falar de energia, a gente sente, não tem explicação. Não há palavras para explicar. É só por isso que a gente fala tanto. As questões espirituais a gente tem que vivenciar. Vivenciando, a gente vai entendendo. Né? Às vezes a gente fala tanto de amor aqui, mas quando você sente, você fala a palavra amor, mas você não consegue explicar nada. Porque não tem Porque não se explicação. define, né, Rafa? Não tem definição. É só sentindo, é só sentir. É só vivenciando para entender. Que é isso que a gente traz aqui. Muitas vezes as pessoas querem uma receita, mas não tem receita, tem caminho. Né? Para as pessoas caminhar e vivenciar, porque a espiritualidade criou essa organização, né? Esse processo. Cada um tem que caminhar e sentir o que precisa sentir para entender o que realmente aquilo significa. Né? Muitas vezes a gente fala que a alegria, a felicidade é o que o físico pode ter. A gente falar. Mas quando a gente sente, é outra história. Não tem como a gente se expressar. Porque é uma coisa tão grande, de uma magnitude tão divina, sagrada, que não se explica. Se sente. Por isso a gente fala que sente, aprende a sentir. Aprende a sentir as energias ruins que tá por aí, né? Mas daqui a pouco você começa a entender o que a gente está trazendo aqui e você vai começar a sentir as coisas boas. Né? O amor de Deus realmente, a alegria espiritual, a felicidade espiritual. E não se engane, reverbera aqui no físico muito mais do que vocês possam imaginar. Porque é energia, é uma troca, né? Que
reverbera aqui no físico muito mais. Mas muito mais, que não tem explicação. Né? E não tem palavras para a gente falar. É só sentindo. Então tudo que é energia que a gente sente espiritual reverbera aqui no físico. Pode ter certeza. Né? E uma das coisas que as pessoas vão entender logo, logo, porque o universo vai ensinar de um jeito ou de outro, é a questão da saúde. Se você melhorar a tua energia, você melhora a tua saúde aqui, porque reverbera. Com Reverbera. certeza. Tem vários escritos aí, né, que mágoa, o que é uma mágoa? É uma energia, né? Se você procurar aí, mágoa, que doença que a mágoa traz? Vamos falar lá que traz câncer, né? Ou seja, a energia da mágoa está reverberando no físico. As pessoas vão entender isso rapidinho daqui uns tempos. O que você faz? Tira essa mágoa, transforma essa energia, transcende isso para o amor, para o perdão, porque a energia é outra, vai reverberar outra situação aqui no corpo físico. Simples assim, mas as pessoas estão adormecidas ainda para isso. Mas logo, logo vão acordar. Pode ter certeza que o universo vai dar uma chacoalhada bem boa e as pessoas vão se acordar para isso. Porque é benefício, é bem, isso é um bem, é fazer o bem, isso é amor de Deus. Né? Mas falar, não acorda, então o universo vai dar uma chacoalhada para acordar. Porque Deus quer o bem nosso, Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa alegria. Mas a gente está dormindo ainda para isso? Infelizmente, né, Rafa, a humanidade, ela só acredita vendo, né? Então precisa passar por esses processos, às vezes doloroso, para poder ter o entendimento que precisa. E poderia ser diferente. A gente pode fazer, é uma escolha, a gente pode fazer diferente. Mas muitas vezes esse fazer diferente requer alguns trabalhos de cada um, que é o que a gente fala, é olhar para dentro, é enfrentar o que a gente tem de pior dentro da gente, que são as nossas negatividades, a nossa escuridão, a nossa sombra, que muitas vezes a gente mesmo não quer olhar. Mas é preciso, porque se a gente faz isso por livre, espontânea vontade, a gente resolve fazer isso, por mais dolorido que seja, a gente resolve fazer isso, a gente já está saindo daquela energia do que vem, do que vai se manifestar, do que pode acontecer. E você pode até passar por uma situação dessa que se apresente, mas você já vai encarar isso com uma energia diferente, uma consciência diferente, com uma leveza diferente. Porque o seu olhar já está transformado. Por quê? Porque você já está curado aqui. Você curou aqui. Então você tem o entendimento do que você olha para fora. Então, assim, muitas vezes, essa situação que a gente fala, né? Precisa acontecer para acordar. Precisa levar o tapa para poder saber que ele dói. E a realidade da vida é essa. Eu escolho o tapa que eu quero tomar quando eu olho para dentro. Se isso vai doer mais ou vai doer menos, é uma escolha minha, porque eu resolvi me curar. Eu resolvi olhar para mim e resolver essa situação. É dolorida? É. Por quê? Porque a gente cria resistência. A gente tem resistências ao negativo que a gente tem. Mas quando a gente entende que isso é natural, mas é uma escolha que a gente faz, as trocas, a gente pode trocar, a gente escolhe mudar, a gente escolhe reverter essa situação, colocar luz aonde tem sombra, trazer luz para nossa sombra, trazer luz para nossa escuridão. É uma escolha nossa.
E se a gente faz isso consciente, é meu, eu tenho. Luz e sombra, é meu. Esse monstrinho que está aqui, sou eu que tenho que domar ele. Sou eu que tenho que tratar ele. As coisas mudam. Então, assim, muitas vezes é dolorido, mas a gente sempre traz isso, né, Rafa? É dolorido por quê? Porque a gente resiste olhar no olho diretamente de tudo aquilo que nos afeta, que é nosso. É negativo? Mas é nosso. É meu, é seu, e tá aí. Mas a gente precisa tratar isso. Nós somos a nossa própria medicina. A gente cura isso internamente. Então, quando a gente resolve fazer isso, o externo passa de uma forma mais tranquila. A gente olha o externo de uma maneira diferente, porque a gente aprendeu a lidar com o nosso pior, com o nosso lado mais escuro. Então, assim, a gente trazer isso para a consciência. A gente tem medo do que é nosso, da nossa própria verdade, da nossa própria realidade. E não existe achar que outra pessoa vai fazer isso, que não vai. Não vai. Nós somos a nossa própria cura. Se vai doer, se não vai, só a gente vai saber o quanto isso vai ser intenso ou não. Mas é aquela história, né? A ferida só se cura se a gente mexer nela, né? Exatamente. Tem saída. Exatamente. E nada melhor do que a gente mesmo mexer nessas feridas, porque a gente sabe aonde dói, como dói, e a gente tem o jeito de fazer. Então, assim, é a gente ter consciência do que somos, do que temos e de como agimos dentro disso. Querer resolver. A gente tem todas as ferramentas para a gente fazer esse trabalho. E o quanto eu me empenho nisso, o quanto realmente eu quero transformar isso, vai determinar o quanto de sucesso eu vou ter. Então, assim, é consciência, a nossa própria consciência do que somos, do que temos e de como agimos. E tudo isso é energia, né, Rafa? Tudo isso se apresenta, a gente ajuda isso a se espalhar, seja bom, seja ruim. Quando a gente tem esse entendimento que nós podemos mudar ou contribuir com tudo que a gente sente, com tudo que a gente tem em nós, para essa atmosfera mudar, a gente já dá um passo gigantesco. A nossa consciência já começa a se abrir para novos horizontes, a gente vê possibilidades de um mundo melhor, de uma realidade diferente, de seres humanos melhores. Por quê? Porque a gente sabe que isso é possível quando a gente trabalha na gente, quando a gente consegue mudar algo em nós. A gente sabe que todo mundo tem essa possibilidade, todos nós estamos completo de tudo, né, Rafa? A gente veio completo de tudo. A gente tem o positivo, tem o negativo, mas a gente tem muita luz também dentro de nós. E isso vai de cada um. A gente tem amor, a gente tem gratidão, a gente esbanja isso quando a gente quer. E a gente faz isso com sabedoria, faz isso com conhecimento, as coisas se apresentam de outra forma. E a gente consegue ver fora aquilo que a gente está transbordando dentro de nós. Aquilo que a gente traz dentro de nós.
A gente consegue olhar para fora e ver mil e uma possibilidade de tudo. Porque a gente consegue ver o quanto o Criador é maravilhoso, o quanto o Criador dá de possibilidade dentro de tudo que ele fez, de tudo que ele criou. E tudo é para nós. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a querer fazer e a querer mudar tudo isso. Entrar na energia que ele nos dá o tempo inteiro. Porque tudo que ele nos dá flui naturalmente. É natural. É uma realidade que se apresenta com uma grandeza gigantesca. Mas a gente não, às vezes, está tão afogado em tanta coisa que a gente mesmo cria, que a gente perde a oportunidade de ver o que ele dá pra gente. A gente se afoga no que a gente cria, na nossa própria realidade, e não na realidade que se apresenta pra gente do universo, de tudo de precioso que a gente tem. A gente está cego para olhar para a vida, a gente está cego para olhar para Deus como Ele é, como Ele se apresenta para nós todos os dias. Então, quando a gente olha para dentro, a gente faz esse trabalho, a gente está com uma condição melhor de compreensão de tudo isso. E a nossa energia muda, e muda muito dentro de tudo isso. Então, assim, a gente buscar a nossa consciência e ela vai dar o caminho, ela vai dar o direcionamento. É buscar o autoconhecimento, é buscar o seu interior, dentro do seu interior. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer? Qual a consciência que eu tenho de tudo que eu faço? É a gente sair da cegueira, né, Rafa? É a gente querer enxergar. Só que as coisas estão tão... que Deus, de uma certa forma, está querendo arrancar as vendas, mesmo sem as pessoas quererem enxergar. E mesmo Deus arrancando muitas vezes essas vendas, as pessoas ainda fecham os olhos porque não querem ver essa realidade que a gente está vivendo, que a gente está presenciando. Então é consciência para a gente mudar tudo. É olhar para dentro e fazer o que precisa ser feito. Então é isso. Fechou. Nada mais a acrescentar? Não. Deu no seu tempinho. Então tá bom. Mensagem passada. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado. Isso aí. Boa noite.